Conspiração maléfica. Seguindo as informações secretas de a dissertação, aviso 4, nesse contexto encontra-se parte da tradução do livro Pausing Game, autor William Guy Carr. Esse grande personagem na história do mundo, afirmou: existência de uma conspiração internacional, escondida nas forças do mal, perigosíssima. E toda a humanidade precisa ficar de olho vivo, principalmente os países, os religiosos, os professores, os estudantes, os políticos, os juristas, os sindicalistas, enfim todo mundo. Velho Testamento Satanás. Lúcifer, o pai das mentiras. João capítulo 8 versículo 44. E o príncipe do engano em 2 Coríntios capítulo 11 versículo 14. Sabia que o professor jesuíta de lei canônica, Adam Weishaupt, desertou do cristianismo e seguiu a ideologia luciferiana? Na época, era professor universitário? Segundo o documentário Baixo, em 1770, os banqueiros o organizaram a Casa dos Rothschild, conforme vídeo. A Casa dos Rothschild, vídeo acima, passou a atualizar e modernizar os antiguíssimos protocolos para dar à sinagoga de Satanás o domínio mundial. Objetivo: impor a ideologia luciferiana sobre o resto da raça humana, depois do cataclismo social final, através do despotismo satânico. Os Illuminati. Segundo o documentário A Dissertação, o professor Adam Weishaupt concluiu o trabalho em 1º de maio de 1776. Sabia que o plano de Adam requeria a destruição de todos os governos e religiões? Sabia que o objetivo desse plano seria alcançado, dividindo as massas, que ele chamou de Goim, um gado humano, em campos opostos e em números crescentes, de assuntos políticos, raciais, sociais, econômicos e outros. Sabia que a palavra Illuminati é derivada de Lúcifer, significando os portadores da luz? Com o planejamento da mentira, assim, Weishaupt visava alcançar um governo mundial na Terra, para permitir aos homens com habilidades mentais governassem o mundo? O plano de Weishaupt requeria que os Illuminati fizessem as 4 atividades, para facilitar o objetivo principal: usar o suborno monetário e sexual, para obter controle das pessoas, que ocupavam já altos cargos nos vários níveis de todos os governos e outros campos sociais humanos. Uma vez que as pessoas influentes caíssem nas mentiras e tentações dos Illuminati, eles seriam mantidos no cativeiro, através da chantagem política e outras ameaças para a ruína financeira, exposição pública, danos físicos e até mesmo a morte para eles e seus familiares. Eles seriam educados e doutrinados a aceitar a ideia de que só um governo mundial poderá colocar um fim para as guerras recorrentes e tribulações. Primeiro seriam persuadidos e depois convencidos de que homens com habilidades especiais têm direito de governar os menos talentosos, porque os Goim, um gado humano, não sabem o que é melhor para eles, fisicamente, mentalmente e especialmente. Curiosidade: sabia que o governo da Bavária, depois de estudos documentais, baniu os Illuminati e fechou as lojas maçônicas do Grande Oriente? E que em 1896, foi publicado os detalhes da conspiração e as cópias da conspiração foram enviadas aos chefes de Estado e da Igreja. Entretanto, o poder dos Illuminati era tão grande que estes avisos foram ignorados? Sabia que os Illuminati tornaram-se clandestinos ocultos e que Weishaupt instruiu aos demais Illuminati se infiltrassem nas lojas da maçonaria azul e que criassem uma sociedade secreta dentro das sociedades secretas? E que só os maçons desertados de Deus seriam iniciados dentro dos Illuminati? Sabia que os conspiradores usariam o disfarce da filantropia para esconder as atividades revolucionárias e subversivas? Moral da história: sabia que em 1929, segundo a dissertação, os Illuminati tiveram um encontro em Nova York, dirigida pelo iluminista britânico Ray, e nessa reunião secreta, os participantes informados que os Illuminati pretendiam unir os grupos nihilistas, ateístas e outros organismos subversivos, ligados a uma organização internacional, chamada de comunismo. Sabia que o sistema cria, confunde, divide e joga as ideologias nas mentes humanas? Este poder ideológico seria usado pelos Illuminati para incrementar guerras e revoluções futuras? Meras coincidências as guerrilhas e guerras passadas e no momento a guerra Ucrânia versus Rússia, Israel e Palestina? Você sabia que os Illuminati financiaram o livro Manifesto Comunista de Marx e também do Capital de Engels? Sabia o sistema usa inteligências do mal
dupla interpretação para manipulações? Assim, o sistema deixa os seguidores socialistas, comunistas e outras ideologias políticas sem rumo. Sabia que, enquanto Karl Marx escrevia o Manifesto Comunista, sob o controle de um grupo iluminista financiadores de sua obra, por outro lado o professor Karl Ritter da Universidade de Frankfurt escrevia a antítese, sob a direção de outro grupo dos Illuminati, para que eles, os dirigentes da conspiração, no topo, pudessem usar as diferenças destas duas ideologias, visando dividir a raça humana para os campos opostos? Prezado eleitor, você observou as ideias absurdas do sistema secreto, deixa qualquer tratamento psiquiátrico, mais doido ainda. Por isso, a grande dificuldade do povo, entender essas lutas filosóficas, políticas, religiosas e outras ideologias entrelaçadas na vivência humana. E inventadas pelo sistema para confundir as mentes, direita versus esquerda versus centro, capitalismo versus comunismo versus socialismo versus corporativismo versus terrorismo versus democracia versus burocracias versus fora das quatro linhas, ponto etc. Moral da história. Essas informações, razões da maioria das pessoas dizer, detesta a política,